aquela sucessão de pedidos e de súplicas, o que é? O Pai Nosso é a oração do Pai. E no fundo o que é que nós pedimos rezando o Pai Nosso? Que o Pai seja Pai. E que nós façamos a experiência da filiação. Nós colocamos-nos como filhos falando com o Pai. Com a mesma confiança, com o mesmo abandono. Então o importante na oração é esta certeza inabalável, esta certeza que me invade como uma onda, de que Deus é Pai, Deus é meu Pai. E ser Pai o que é? É interessante refletirmos sobre o que é um pai, ou sobre o que é uma mãe. Porque o pai é uma pessoa exterior a nós. Cada um de nós tem um pai com uma história, uma biografia, uma exterioridade, mas sobretudo na construção psicológica, na construção espiritual e existencial da nossa vida, o que é que aconteceu? Uma interiorização daquela figura. O pai já não é só o pai externo, é um pai que nós interiorizamos. E por isso o pai torna-se uma imago interna, torna-se a nossa ossatura interior. Há uma história de um pedopsiquiatra português que tinha uma instituição que trabalhava com miúdos. Eu conto isso num dos meus livros. E há a história de um miúdo que a escola vai fazer uma atividade externa e então vão conquistar um castelo. Fazem umas espadas com paus de vassoura e cartolina e a pequenada vai tomar de assalto o castelo. Vão num ônibus e depois chegam ao lugar e os miúdos saem todos a gritar, entusiasmados para vencer aquele grande obstáculo. E há um miúdo que fica no ônibus e não quer sair. E as professoras vêm ter com ele e ele começa a chorar devagarinho, a dizer que não sai. E este professor, o professor João dos Santos, vem falar com ele e o miúdo, a chorar, diz-lhe isto: não posso, não consigo, o meu pai está em Paris. E o professor João dos Santos faz esta reflexão: qual é a questão desta criança? O problema não é o pai dele estar em Paris, porque o pai das outras crianças também não estão ali. O problema desta criança é que o pai não está suficientemente gravado dentro dele. E por isso ele não tem, perante um obstáculo, ele não tem a força, a confiança necessária. Ele não recebeu essa transmissão de confiança fundadora para poder vencer aquele obstáculo. Quando Jesus nos revela que Deus é Pai, que Deus é Abá, não é apenas um título honorífico de Deus. É uma coisa muito séria, é uma coisa de vida. Porque Pai é aquele que nos forma, é aquela imagem que nos vai dar a ossatura interior, que nos vai passar a confiança necessária para ser. E nós sabemos que quando esse processo de passagem materna, paterna, não é bem feito por uma razão ou outra, é interrompido cedo demais, ou é marcado por uma violência, nós ficamos com essa ferida a vida inteira. Temos de lidar com essa vulnerabilidade a vida inteira, porque nós precisamos dessa arquitetura interior para dar firmeza ao nosso ser. Então, quando Jesus ensina os discípulos a rezar, o que é que Jesus lhes ensina? Não lhes ensina palavras, não lhes ensina oração, não lhes ensina fórmulas, não lhes ensina ritos de magia, mas diz: olha, Deus é o Pai do homem, Deus é o Pai do ser humano. E o que é que quer dizer isso? Quer dizer que Deus dá-te a confiança para que tu possas ser. E por isso parece muito iluminante aquela frase de Simone Weil, a filósofa e mística. Ela diz: o importante não é que nós tenhamos fé em Deus. O importante é que nós saibamos que Deus tem fé em nós.
que Deus tem fé em nós. E isto é uma revolução, acreditem. É uma transformação completa das nossas vidas. Quando nós descobrimos que Deus tem fé em nós. Porque às vezes nós tratamos Deus como um ídolo. E a fé, e ter fé em Deus, e ter... Não, Deus só se torna um Deus no qual eu posso confiar. Deus só se torna fiável porque eu descubro a confiança que Ele depositou no meu próprio ser, que me faz ser mulher e homem em plenitude, com verdade, sem andar coxo, sem andar, digamos, com a incapacidade profunda de acreditar em mim, de acreditar nas minhas competências, nas minhas possibilidades, na minha realização, na minha... Por isso é tão importante nós olharmos para o Pai Nosso de outra forma e sentirmos que naquela oração o que está transmitido é de facto a grande fé que Deus tem na pessoa humana. Não são precisas muitas palavras para rezar. Jesus conta uma parábola no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas. E é um texto muito impressionante, porque ao mesmo tempo também é um retrato de nós mesmos. E o texto diz assim: 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. O que é que esteve errado na oração do publicano? É que a sua oração era uma exibição de si. Era uma exibição da sua virtude. Era uma exibição da sua justiça. Era uma exibição daquilo que ele fazia. Porque a sua oração era à procura de um mérito. Era à procura de uma santidade externa. E, no fundo, ele não precisava de Deus. Ele não precisava de Deus. Ele era um homem bom, ele era um homem justo, era um homem exemplar, era um cidadão exemplar. Ele não precisava da justiça de Deus. E reparem no corpo do publicano, de pé, com grandes gestos, grandes palavras, do fariseu, e o corpo do publicano. O publicano ajoelhado, deitado por terra, batendo no peito, sem conseguir levantar os olhos para o céu, e a dizer: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. Isto é, a oração dele era esta colocação completa de todo o seu ser nas mãos de Deus, numa dependência total desse amor. A oração não é um dizer, a oração é um dizer-se, e um dizer-se confiado. Por isso os padres do deserto, que são grandes mestres de oração, dizem: abrir as mãos é já rezar. Levantar as mãos é já rezar. São Francisco de Assis dizia: andar a pé é já rezar. Então, rezar, se calhar, não é o quadro de convenções tradicionais que nós associamos a rezar. Rezar é uma atitude mais profunda. É eu sentir que Deus não é um isto e que eu não sou um isto, mas Deus é um tu e que eu sou um eu. É interessante que há um escritor ateu, R. De Luca, um escritor italiano, que escreveu um pequenino livro muito precioso chamado Caroço de Azeitona. Ele, sendo ateu, tem uma paixão enorme pela Bíblia, que diz que é como uma azeitona. Quando nós comemos a azeitona, depois a língua fica a brincar com o caroço, porque é salgado e vai de um lado para o outro da boca. É muito gostoso estar ali naquela brincadeira com o caroço da azeitona. E ele diz que
a palavra bíblica para ele é como o caroço de azeitona com o qual ele brinca. Mas ele começa por dizer: eu não consigo rezar por duas razões. Primeiro, eu não consigo perdoar. Não sei o que é isso. Mas a outra razão, e que talvez seja a razão principal, eu não consigo tratar a Deus por tu. Para mim, Deus não é um tu. E, de facto, essa é uma condição da oração. Deus não é um ele. Deus não é um isso. Deus não é um aquele ou um aquilo. Deus é um tu. Deus é um tu. Como Simone de Weil dizia, no princípio é a relação. No princípio é a relação. E a oração tem de ser assim uma coisa que parta do mais profundo do que nós somos. Já vamos falar disso, mas, por exemplo, há um monge, Teóforo, que diz uma coisa muito bem-humorada, e na oração também é preciso o bom humor. Ele diz: para um orante, a consciência de que está perante Deus tem de ser tão forte e real como uma dor de dente. Então, sabe, a dor de dente que nos enlouquece, que a gente não consegue não pensar noutra coisa. Então, a oração é esse exercício de concentração num estar e num ser que não pode ser outra coisa, não pode ser uma fuga, não pode ser uma distração. Eu tenho que estar ali, um rosto diante do rosto, um corpo diante de outro corpo, um silêncio diante de outro silêncio. Como é que na poética da amizade se distinguem os amigos? É interessante, podem-se distinguir os amigos pelas palavras, os amigos pelo grau, pela natureza das confidências que se fazem uns aos outros. Nós contamos o íntimo da nossa vida, a nossa história aos nossos amigos. Mas, até mais do que as palavras, na poética da amizade, o silêncio joga um papel muito importante. É que estar em silêncio ao pé de um desconhecido é super desconfortável. Nós precisamos de ocupar aquele espaço. Mas ao lado de uma amiga, ao lado de um amigo, o silêncio também é comunicação. E muitas vezes é a forma mais profunda de comunicação. No livro do Êxodo, diz que Moisés falava com Deus como um homem fala com um amigo. O que é isso? O que é isso? O que é que isso pode significar? Muitas vezes para nós a oração é despejar o balde. Estamos com uma lista de questões, de necessidades, de carências, e chegamos ali, dizemos tudo e vamos embora. Oração não é isso. Como a amizade não é isso. A oração tem de ser construída a partir da poética da amizade. E de facto, Saint-Exupéry, no Príncipezinho, ajuda-nos a pensar de uma forma, ao mesmo tempo simples e profunda, no que é a gramática da amizade, que é o contrário da impessoalidade. Às vezes a nossa oração onde é que falha? Porque é uma oração impessoal. Eu não estou ali. E se eu não estou ali, não é com Deus que eu estou a falar. Eu tenho que estar ali inteiro. E o Príncipezinho explica que a amizade é um cativar, é um criar laços, que a amizade valoriza esperar pelo outro, a alegria dos pequenos sinais que o anunciam, o sobressalto da vinda, a beleza da aproximação progressiva, a felicidade do encontro. E nisto, a poética da amizade serve de mapa para a poética da oração. A oração não pode ser apenas um reverberar impessoal da nossa vida. A oração tem de ser encontro, e encontro da amizade. Mesmo que essa amizade seja vivida no silêncio e na distância, como, e eu não quero escandalizar ninguém, mas como a maior parte do tempo a oração é. Eu tenho um amigo que é um ator, um grande ator português, que há tempos ele fez-me esta provocação: olha, tu no final da missa, quando dizes ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, devias antes dizer ide em paz, mesmo que ninguém vos acompanhe.